Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um O2 Podcast. Após um tempo sem episódios aí, hoje resolvi trazer um time de peso aqui para poder bater um papo super interessante sobre inteligência artificial e outros assuntos em gerais. Mas antes de eu começar a fazer a apresentação da galera, vocês estão vendo esses troféus aqui? Só para avisar, semana passada nós fomos lá para Ribeirão Preto, nós competimos com todas as agências do interior do Brasil e nós ganhamos prata e bronze, né? A prata a gente ganhou na categoria sites institucionais, com o projeto da Black Princess, e o de bronze nós participamos na categoria campanha, né? Campanhas gerais, e nós participamos com a campanha da cultura inglesa. Então, isso aqui é um negocinho super bacana que a gente acumula aqui dentro da agência também, com vários outros troféus. Queria aproveitar e agradecer nossos amigos que esteve comigo lá também em Ribeirão Preto para buscar esse troféu. Isso aqui é trabalho duro de todo o time aqui da Oxygen Web, então vai ficar aqui na mesa como decoração, beleza? Alguém quer fazer um comentário sobre isso antes de eu fazer as apresentações? Cara, eu queria dizer que o Gabriel ronca pra caramba, velho. O Homer Simpson tá achando que... Rapaz, isso aí foi uma discussão mesmo ali. Inclusive, nós pegamos o hotel ali que, por sinal, tem várias histórias pra contar. Foi uma viagem Bem bacana legal. e viajar com a gente é sempre assim. A gente sempre tem muitas histórias pra contar, porque no fim do dia a gente sempre se diverte, né? Mas, de fato, a galerinha ronca com força aqui. Mas Acho que eu no- posso me incluir também, tá? Mas no geral, queria agradecer a todo mundo que trabalhou tanto na campanha da cultura quanto no site da Black Princess. Ficaram duas peças muito boas. Não deu para trazer o ouro dessa vez, mas nas próximas a gente traz. E agradecer a todo mundo que trabalhou diretamente e até quem não trabalhou nos projetos em si. Muitas vezes você tá trabalhando num projeto que demanda mais tempo, aí outras pessoas seguram o rojão e tipo, isso é para todo mundo. É bem legal pra gente, pra agência e pra geral mesmo. Eu queria ressaltar que a gente escreveu 2 peças só, né? Então a gente só escreveu 2 peças e as 2 a gente conseguiu trazer premiação. Nós ficamos 3 anos aí sem participar de nenhuma premiação, então isso aqui é o retorno. Por isso que quando a gente quis retomar, a gente falou, vamos retomar com calma. Acho que nós nunca tínhamos participado do Fast Digital, então a gente começou com calma, mas a gente já viu que ano que vem dá pra trazer muito, muito prêmio aqui pra agência também. Então isso aqui é só o primeiro. Ano que vem vocês vão ver com essa mesa aqui cheia de troféus aqui, com essa galerinha aqui super empenhada também, tá? Eu acho que ficou um grande aprendizado, né? Não só pra gente, mas pra toda a agência, né? De como a gente pode melhorar, como a gente pode buscar o ouro na próxima edição. Então, a gente vai trazer mais troféus. Exatamente aí. Só faltou o Matheus complementar com alguma coisa agora. Não, só fico feliz de estar aqui, pegando, né, um pouco da carona, mas brincadeiras à parte, é legal ter dado continuidade à campanha que o Reinaldo pensou, que o Gabs criou, né, o conceito, e legal ver que tem um impacto, né, não só no trabalho, quanto a nível de competição, né, como no caso, né, do APP Ribeirão, e como isso mostra, né, a força da Oxygen, não só para o interior de São Paulo, como do Brasil. Exatamente. Foi loucura. Inclusive, na campanha da cultura inglesa, se vocês assistirem o vídeo, a gente pode deixar na descrição do vídeo a voz que tá falando sobre a campanha ali e o nosso querido amigo Matheus aí Persuadido também. pelo Reinaldo a fazer a locução, vai melhorar. Ô, Matheus, falando isso, como que é que você aquece a voz? Faz um testezinho aí, pessoal. Faz pra gente, por favor. Mostra. Cara, sério mesmo? Pô, a vergonha dele neste momento é muito grande, né? Mas tem outra oportunidade, por que não? Um corte especial pro YouTube. Não, Pode ser. tá louco. Pode ser, não, mas a gente pode jogar os shorts também, é legal. Você entendeu? Legal, porque realmente as pessoas só vê o trabalho final, né? Não vê como que é toda a preparação. Não só a parte de fazer um script do que vai falar, mas também, né, de como, no caso, o Matheus aí, ele faz toda a preparação para poder fazer uma locução bacana, né? Então não é simplesmente ligar o microfone e sair falando. É Isso muito engraçado também. É que o Reinaldo fez um story meu aí, fazendo, né, o aquecimento e divulgou no Instagram dele, todo pomposo, né? Ele é assim. Ele é tiozão. Ele é assim, Nossa na viagem, tudo que você tá É fazendo. tiozão, é tiozão. Nossa. Tudo que você tá fazendo, ele tá com o celular filmando ali. A nossa sorte é que o celular dele não é tão rápido assim, então às vezes ele não consegue fazer uma captação mais ágil, mas de fato... Eu sofri bastante. Mas pessoal, assim, o podcast nosso, ele é meio assim, sem roteiro mesmo, então nem apresentei, então vou começar a fazer as apresentações do pessoal aqui que tá comigo hoje. Aqui do meu lado esquerdo tá o Reinaldo tá conosco há um tempo já, nosso redação super participativo de todas as campanhas que vocês estão vendo aí, aqui da agência até. Aqui também o Gabriel,
Gabriel, nosso criativo, ele está conosco faz tempo também. Gabriel e o Reinaldo são um par aí. Tudo que vocês podem imaginar, eles estão desenvolvendo e estão pensando aí para trabalhar. E o Matheus também está aqui conosco. Ele faz a parte da redação, locução, enfim. Ele tá super complementando aqui junto com a gente. E queria que vocês dessem um oi aí pra galera que tá nos assistindo. E aí, galera, eu sou o Reinaldo, eu tô aqui na Oxygen desde maio de 2021 e eu tô aqui pra falar bastante. E tamo junto aí. É uma honra estar aqui e bora. Uma apresentação formal assim? Você viu, Reinaldo? É porque a última apresentação que o Gabriel fez, ele tiltou. A gente tá esperando isso acontecer novamente aqui. Eu tô aqui pra virar mais um corte depois. Eu me chamo Gabriel, sem bug dessa vez. Eu tô aqui na agência desde maio, né, do ano passado. E evoluindo cada dia. E a gente tá aí. Bacana. É isso aí, me chamo Matheus, né? Como já foi antecipado. Tô aqui na agência desde abril desse ano. E a gente tá aí, né? Caminhando, né? Dia após dia. E colocando em prática os conhecimentos, aprendendo. E o mais interessante é já fazer parte, né? De duas conquistas igual essas, né? Exatamente, legal. Super bacana poder receber de fato esse troféu aqui pra nós aqui. Ficamos super contentes, daquele friozinho na barriga na hora que você tá lá na hora da premiação. Mas vale a pena. Ano que vem a gente vai participar de muito mais e vai ganhar muito mais, pode ter certeza. E o que foi louco, eu lembro que você até comentou com a gente lá na hora que o pessoal conhecia, né, o vídeo conhecia a agência que tinha produzido. Então é muito louco de se pensar que pra um tempo que tava fora de premiações, né, na hora que voltar, já conhecerem a agência, né, o pessoal de Ribeirão Preto, né. E é muito massa que a gente pega os juízes, o pessoal da Ogilvy, da Oliver, da Publicis, são pessoas renomadas e que olharam pro trabalho e falaram, não, tá entre os 3 melhores. Isso é muito legal, é muito 13, gratificante, sabe? Os 3 do shortlist, né? Uhum. Exatamente. Bom, então vamos para nossa pauta aqui também, né? Para dar continuidade, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Hoje nós estamos vivendo na era da inteligência artificial. Nos últimos meses a gente vem ouvindo e testando várias ferramentas aqui também. E a gente achou interessante fazer um episódio para falar um pouco sobre isso, algumas coisas que vem acontecendo, algumas ferramentas que nós estamos utilizando também, e como isso caminha junto com o nosso trabalho, nosso serviço, né? Uhum. Então a gente vai falar um pouco de tudo aqui, tá? E aí, para começar a gerar a pauta, os assuntos que nós vamos tratar aqui, vou convidar o nosso amigo Reinaldo para jogar um assunto na mesa pra gente começar uma discussãozinha aqui amigável, beleza? Cara, antes de... É um assunto bem legal isso, fazendo o post do blog da Oxygen, vendo no Google Ads as pesquisas, uma das tags que mais tem buscas envolvendo inteligência artificial é a seguinte frase: a inteligência artificial vai dominar o mundo. E eu lembro que, falando da viagem para Ribeirão Preto, o Mal tinha comentado sobre o GPS, que é uma empresa que coordena, passa todas as coordenadas de muitas coisas. Imagina qual seria o caos se o GPS, por exemplo, falhasse. Que ele funciona com boa parte de inteligência artificial. Já parou pra pensar nisso, mano? Não tinha não, mas agora eu tô pensando. Exatamente, o GPS é uma empresa americana, né? Muita gente fala, GPS mas é uma empresa americana. Assim como a China tem a sua própria, a Europa tem, a Rússia tem. A gente que só fica acostumado a usar o celular e ver o GPS aqui achando que o GPS é uma ferramenta, mas ele é uma marca, né? Ele que faz esse controle aqui na América do Sul, América do Norte, enfim. Mas Reinaldo, eu tenho falado isso há um tempo também, né? Esses tempos atrás eu tava usando aquela inteligência artificial num dos aplicativos aqui de imagem e ele gera... Você manda as fotos, ele gera foto sua de inteligência artificial e você coloca o tipo de foto que você quer receber, sabe? Do tipo, foto empresarial, foto de investidor. E ele começa a gerar fotos. E aí eu falei, cara, mas olha como que tá chegando o nível de inteligência artificial, né? Essas ferramentas estão criando pessoas que não existem. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, para a questão de segurança, para você criar uma rede social com uma foto de uma pessoa ali que a inteligência artificial criou com um perfil fake, como que você vai descrever se isso aqui é verdade ou não, né? Então, tipo assim, tá ficando meio perigoso isso, né?
É até interessante, né? Porque a gente tem esse conceito já faz muito tempo, né? Até acho que na literatura de ficção, né? O Isaac Asimov, as 3 leis da robótica, né? Acho que se encaixa no assunto, porque mostra que sim, ela é importante, se relaciona com a frase, né? Será que ela vai dominar o mundo? Mas já é um aviso que a gente tem antes, né? Quase 100 anos atrás, né? Sobre a importância de saber como lidar com ela e sem ela. Porque você falou do GPS, por exemplo. Claro que também tem na Rússia, tem na China, enfim. Será que as pessoas sabem usar mapa ainda, caso o GPS dê um problema? Antigamente eu usava Vai aquele seguindo guia com 4 deles, rodas, né? Mas o problema do GPS não é só isso de geolocalização. Se você pegar o seu banco, por exemplo, sempre quando você vai acessar ele, ele busca a localização para te indicar algumas coisas. Ia gerar um colapso, uma coisa que talvez, tipo, nunca antes vistas. Talvez a gente não consiga viver sem hoje em dia. E quando a gente fala em inteligência artificial, muitas vezes a primeira coisa que vem na cabeça é o chat GPT. Mas essa é uma forma da inteligência já estar atuando. A gente viveria sem. É bem complexo isso. Na verdade, Rei, se você parar pra pensar hoje em questão de tecnologia, a gente não conseguiria viver com várias senhas. Imagina um mundo sem internet. Né? Já acaba com tudo, né? A gente regrediria muitos anos, milhares de anos, né? Mas eu acho que assim, ó, tudo isso, ele vem acontecendo. É porque hoje a gente tá numa geração, principalmente pessoas mais novas, que já nasce bombardeada de informações, né? Hoje é muita informação. Não é igual antigamente. A gente veio conversando na viagem disso, que antigamente, na época dos nossos avós, né? Eles, no final do dia, sentavam na varanda de casa, no quintal de casa, e ficavam vendo o movimento passar, assistia televisão, via um jornal, né? Hoje a gente é bombardeado de informações na palma da nossa mão, né? A gente deita e fica rolando. Então, o nosso cérebro, para absorver todas essas informações, é complexo, né? Uhum. Então, é igual o Matheus estava falando, né? O cérebro, ele vai criando, é tanta informação que algumas informações ele prefere nem guardar mais. Então, de fato, a galera não sabe mais ver mapa, não consegue ver um monte de coisa, na verdade, né? Então, porque o nosso cérebro ele tá querendo armazenar as coisas que ele considera importantes, né? Então, acho que essas ferramentas eles vão existindo para poder ajudar a gente no dia a dia e focar em coisas que são maiores, por exemplo, né? Eu uso muito o ChatGPT para resolver coisas que eu preciso resolver e que são braçais, por exemplo, que eu poderia resolver de uma forma mais rápida, né? Eu acho que, como vocês já falaram, a inteligência artificial vem de muito tempo atrás. Lá quando o primeiro Android, o primeiro iPhone saiu, a gente já foi sendo introduzido nessa parte de inteligência artificial. Então, o que acontece hoje, eu acho que a diferença é que a inteligência artificial está sendo introduzida no nosso trabalho, né? Especificamente aqui pra gente que é da área de tecnologia, de marketing, criação. E eu acho que é isso que gera um pouco de vislumbre, talvez, não sei se essa seja a palavra correta, né? Porque na parte de criação, quantas horas eu não levaria, por exemplo, para expandir uma imagem? Hoje eu consigo fazer isso com um clique no Photoshop, sabe? Não é uma coisa muito... Não sei se eu fugi muito do assunto de vocês. Tá? Não, mas é isso aí mesmo. Na verdade, assim, coisas que são braçais, que a gente demoraria horas para fazer, você tá conseguindo fazer de forma mais rápida. A gente consegue focar em coisas mais estratégicas, talvez, para deixar essas atribuições para uma inteligência artificial. Eu mesmo tô viciado. Eu uso pra tudo. É muito bom. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Outro dia a Camila pediu para pegar alguns atributos da função de redator para alguma coisa que ela ia cadastrar em algum banco. Cara, eu travei, falei, e agora? Fui lá no chat GPT, Ele ajuda muito. Até na produção de texto, você pega, por exemplo, SEO. No começo você vai pegar, você vai selecionar as palavras-chave que o próprio Ads e Google Trends vai trazer para você, e você pede para ele, colocando o arquétipo, no tom da linguagem, ele vai produzir um texto muito bom. É lógico que você tem que pincelar, você tem que ver as informações, esse tipo de coisa. Só que é uma mão na roda absurda. E, tipo, nunca teve algo tão bom como o chat GPT. Hoje existe o Bard, né, do Google, que ele... Desculpa a palavra, tá? Mas ele é meio burro comparado ao chat GPT. Porque o chat GPT... do cara que brigou com o chat GPT.
Já brigou com ele. Não, mas no sentido de... Isso daí a gente vai chegar num ponto importante. Mas eu acho que o Bard tá aprendendo, porque o chat GPT já tá um pouco mais tempo no mercado, e ele já absorveu e já melhorou muito. Acho que o Bard tá nessa fase aí também. Porque aqui no Brasil ele foi lançado recentemente, né? Nos outros países ele já está mais há um tempo, mas no Brasil foi recentemente. Então talvez isso seja um pouco questão de tempo, viu, Rei? Não sei. Espero que sim. Porque o Bard ele é atualizado instantaneamente. Mas falando disso de usuário, o que eu vejo na diferença do chat GPT para o Bard é, por exemplo, o chat GPT ele vai puxando o que você foi conversando dentro do seu login, né? Já o Bard ele fica meio perdido. Ah, entendi. Quando, por exemplo, você pergunta assim... Ele não conecta com a sua outra pergunta pra dar continuidade no assunto, por exemplo, né? Por exemplo, você pergunta, esse copo por acaso é de fibra de bambu. Copo de fibra de bambu. Aí você fala, como é feito o copo de fibra de bambu? Aí beleza, você coloca outra pergunta até besta, do tipo, quantas ml cabe geralmente? Ele vai perguntar, pode especificar a sua pergunta? Ele faz esse tipo de coisa ainda. Entendi. Mas ele é muito bom para perguntas diretas e para fontes também. É diferente do chat na versão free. Que o chat GPT, acho que na versão free, ele é o acumulado de informações que existiam na internet até 2021, se não me engano. Exatamente. Né? É isso. E aí o Pro já não, já é diferente, né? Que é o pago e tal. Mas o Bard, né, que fala, ele já é conectado na internet já, então, teoricamente, para conteúdos mais atualizados, ele seja melhor. Mas eu confesso que não tenho usado o Bard, só o ChatGPT ainda. E outras inteligências artificiais mais específicas para casos que eu preciso, né? O interessante deles, eu acho que posso falar deles no geral, mas uso mais o GPT, mas posso falar deles, é que quanto mais você especifica a pergunta ou detalha, mais vai ser detalhada a resposta dele. Então, por exemplo, isso não quer dizer que a inteligência artificial seja limitada. Pelo contrário, é o oposto, né? Quanto mais você precisar, quanto mais você lapidar a sua busca, maior vai ser o resultado. O que faz a gente ter a gente tá falando de mercado de trabalho e de otimizar processo, o Gabs disse a respeito das artes. Eu acho que é uma nova aptidão, é saber o que você tá pensando e o que você quer. Pra você perguntar, né? E poupar tempo, literalmente. Então a gente tá caminhando pra um ponto, eu acho isso bacana, porque, por exemplo, o Reinaldo citou dos artigos de SEO. Tá, são no mínimo aí 300 palavras, mais ou menos. 300 palavras é um tempo de digitação. Ele faz em 5 segundos, né? Então você vai gastar muito mais o tempo agora conferindo o texto, né? Que vai ser o próximo ponto que o Reinaldo vai querer abordar. A gente sabe disso. E mais do que isso, já que ele faz o trabalho braçal, a gente tem que olhar para um lado positivo. Ele vai te dar a possibilidade de ler e reler o texto e refletir sobre o que está escrito. E pensar um pouco mais no sentido, talvez, intelectual da coisa. De ver, o texto está indo para o lado que eu preciso, o texto ele está atingindo o objetivo. Então, claro, a gente não vai perder o hábito de digitar, mas você vai começar a olhar o texto não mais como uma pessoa que escreve, mas como um revisor, né? Então, você pode ver que ele está, na minha percepção, ele está te adicionando uma nova competência, pelas competências que ele tem. Entendi. É uma mudança de comportamento, quase. Boa reflexão, faz sentido total isso aí. Inclusive, realmente, tem jeitos de usar o ChatGPT para você ter resultados melhores. É porque a galera que usa usuário convencional, o cara usa bem abrangente, né? Faça XPTO lá e tal, mas quem tá acostumado, ele já consegue gerar vários inputs e variáveis para fazer com que o resultado seja mais próximo do que ele espera, né? Tem até alguns sites já que disponibilizam também esses strings de como ter uma busca mais otimizada, um resultado... eu dei uma pesquisada, entrei por engano, na verdade, esses dias em um site que tava mostrando uns... Mas o que eu queria pôr de assunto também em pauta nesse assunto, já um pouco mudando um pouco, mas falando ainda sobre inteligência artificial, você já assistiu aquele filme Her? Já. Não. Já? Eu não assisti ainda. É do Joaquin Phoenix, que fez o Coringa. Ele namora com um aplicativo. Eu lembro de um parecido, que chama Tal, que tem na Netflix, que é uma inteligência artificial que prende uma pessoa numa casa, mas esse eu não conhecia ainda. Não, esse é muito bom. Na verdade, assim, é uma assistente virtual, que a gente já tá acostumado aqui também, que tem Alexa, tem vários outros assistentes virtuais aqui do Google também. Só que é uma assistente virtual integrada com uma inteligência artificial. Eu falo meio enrolado e rápido, às vezes fica meio... Então é uma inteligência artificial, assistente virtual com inteligência artificial.
E aí ele começa a usar essa assistente virtual. E aí, esse assistente virtual é muito top, cara. Tipo, faz tudo pro cara, lembra ele de tudo. É como se fosse uma pessoa. É como se fosse um assistente pessoal seu mesmo, que fica falando com você, conversando, trocando ideia, falando de assuntos em gerais, te ajudando, revisando o texto pra você, fazendo tudo. E aí, lembrando, liga pra você como se fosse uma pessoa. Ó, você tem uma reunião pra fazer, você tem compromisso. E aí, esse cara começa a criar afeto emocional com esse assistente virtual. E aí, eles começam a namorar. Super bacana. Mostrando a dependência que a gente já vai ter em relação à tecnologia. Já tem em relação à tecnologia. Não, e é super legal que o filme, ele te traz um formato que você fala, caralho, essa assistência virtual é muito legal, né? Tipo assim, meu, até eu namoraria, sabe? Porque seria a mulher perfeita e tal, assim. Mas é super legal a história, não vou ficar dando spoiler, então quem puder assistir também é super bacana. Inclusive eu tô ansioso para que isso aconteça no mercado, né? Não para namorar uma assistente virtual, obviamente, mas para testar uma ferramenta super importante como essa, né? A Alexa, já que não chega nem um terço do que essa assistente virtual no filme faz, mas a gente já usa bastante coisa, né? Imagina para ajudar a gente no dia a dia com inteligência artificial. Então acho que vai ser uma mudança muito grande na era de tecnologia. E eu tenho certeza que já está sendo desenvolvida, já está sendo testada. É que para nós, usuários finais, demora um pouco para chegar, mas eu tenho certeza que isso daqui, em alguns anos de mercado, já vai estar disponível. Mas já tá virando uma extensão, né? Que isso daí é interessante do filme Her, quando você começa a pensar. Vou dar um exemplo dos jovens, tá? Que teve uma época que eu saí do TikTok porque é muito viciante, mas teve uma época que eu fiquei bastante presente. Visualizando os vídeos, eu vi uma tendência dos jovens que pode parecer brincadeira, mas que se você trazer para pensar no cenário de agora, a ideia de você não ter contato físico faz sentido. Muitos jovens vê alguém, tipo, ele viu uma paquerinha na rua, ao invés de chegar lá e conversar com a pessoa, ele fazia uma trend. Ah, é curta até chegar no fulano. E tipo, pra gente que não é tão novo, chega a ser absurdo isso, né? Mas será que não é uma forma deles se conectar por aqui, que essa é a única forma deles se comunicarem, sabe? Isso é uma coisa que me faz pensar muito e faz um paradoxo com o filme da Her, que até que ponto o contato físico vai ser importante, sabe? E isso a inteligência artificial começa a bagunçar os limites, né? Bagunça e mexe com a sua cabeça, né? Não muito tempo atrás, que até uns 10, 11 anos atrás, tinha MSN ainda. Você tinha que ter o trabalho de pedir o MSN da pessoa, né? No mínimo, de conseguir falar, passa seu MSN. Hoje em dia, né, você vai seguindo, você vai achando, aparece como recomendado, o algoritmo faz isso. Isso. Então, assim, todos os processos, parece que de atuação humana estão sendo simplificados. É que aquilo ali, né? Todo mundo no mundo tem 24 horas. E aí parece que cada vez mais esse tempo tá ficando mais escasso, né? Tipo, vai faltando mais tempo. Mas essas ferramentas, tudo que tá acontecendo é pra poder a gente otimizar. Você mesmo falou, o TikTok é viciante. Cara, você não precisa nem procurar mais o que conteúdo você quer assistir. Ele mesmo já fica sugerindo coisas pra você. Então a gente tá perdendo essa capacidade de poder escolher o que quer. A própria ferramenta já vai falando, ó, você gosta disso, então vai vendo isso. Isso é interessante, Mal, porque, por exemplo, a gente aparece o que a gente pesquisa limitado ainda pelo VPN do celular, né? Só que, por exemplo, eu sigo um produtor de conteúdo que ele acompanha muito tendências ao redor do mundo e tenta implantar aqui. Então ele falou que chegou ao ponto de baixar VPN indiano para ver como que o TikTok funciona na Índia ou mesmo na China ou em outros países. Porque se você for pensar, as tendências de produção de conteúdo dentro do TikTok vem da Ásia. Sim. Né, basicamente. E aí eu tava pensando, talvez nem seja mais necessário o cara baixar o VPN da Índia. Pode perguntar pro uma inteligência artificial mais atualizada, por exemplo, né? Quais são os principais produtores de conteúdo hoje na Índia ou na China? Se o cara for lá e começar a buscar, ele vai ver um padrão. Sim. Nossa, você tá falando isso daí de... Fala mais na frente do microfone. Perdão. Tá falando isso de produção rápida de conteúdo. E voltando pro chat GPT, pra quem não sabe, existem outras extensões. Você pega um vídeo no YouTube, pode ter 10 horas, ele vai resumir aquilo, você pode fazer perguntas em cima do vídeo. Eu acho essa leitura de interpretar o áudio e transcrever dele muito rápida e muito dinâmica. E também para quem é acadêmico, existe o chat PDF. Você vai pegar um artigo do Cielo, do Google Acadêmico e joga lá.
só faz perguntas em cima daquilo. Porque muitas vezes alguns problemas do chat GPT é questão de fonte. Coisas que são mais delicadas, esse tipo de coisa. Ele pode se confundir nas fontes. Isso falando do chat GPT sem ser do chat PDF. Já o PDF, por exemplo, você pega um artigo falando sobre a água brasileira, sei lá. Só vai responder dentro desse artigo, dentro da pesquisa. Aí você analisa a metodologia, se aquilo faz sentido ou não para você. Então, me faz pensar como isso facilita o universo acadêmico também. Falou de universo acadêmico, a galera que tá fazendo TCC ou já fez vai se identificar bastante com essa parte que toca as nossas vidas. O Reinaldo falou que ele transcreve, né, os vídeos do YouTube. Muito interessante porque nos trabalhos acadêmicos, pouca gente sabe, mas você pode, né, usar trechos de vídeo como citação direta ou indireta, né? Não é muito utilizado, porque acho que historicamente não é, mas você pode, né, se é uma fonte confiável, se é alguém que é especialista no assunto. Aí você pega, coloca lá, ele transcreve, ele marca o tempo, né? Isso é algo interessante, né? A minutagem. Verdade, ele faz isso também. Ele marca a minutagem e o interessante é que você vai, literalmente, se for uma citação direta, copiar e colar. Então, o tempo que você vai economizar, otimizar, também no mundo acadêmico, e de maneira que, por exemplo, quem faz TCC, sendo um artigo, ou que é um pouco mais curto, mas dá trabalho, ou uma monografia, pô, você sabe que meia hora do seu dia para um TCC, maravilhoso. E ainda fala, ó, a gente falando hacks aí de inteligência artificial, né? Ainda falando sobre o mundo acadêmico, tem uma inteligência artificial que chama Gama. Alguém já ouviu falar? Gama? Não, coisa. A Gama é uma inteligência artificial que cria apresentação de slides pra você. Então, por exemplo, você precisa criar... eu preciso fazer uma apresentação de um trabalho sobre inteligência artificial. Você coloca lá o design que você quer, os assuntos que você quer, algumas palavras-chave, e ele já gera a apresentação pra você dos conteúdos que ele tem na internet, que as pessoas mais buscam ali, sobre o assunto que você determinou. É muito massa, cara. Chega a ser bizarro que a gente começa Jogar assim no falando falando dessa parte de otimização da inteligência artificial. O Gá pode falar melhor ainda do Photoshop. Se a gente pegar o Photoshop de 10 anos atrás e o Photoshop de hoje, é absurdo como ele é diferente. Com certeza. Ele consegue fazer cortes mais detalhados, ele consegue identificar a coisa, trazer cores. E isso no nosso trabalho é totalmente, ajuda demais. E a gente precisa estar pronto para trabalhar dessa forma. Eu penso, pode ser até um exemplo grosseiro, mas a gente do marketing, da publicidade, do desenvolvimento de sites, tudo é marketing digital no final das contas, a gente tem que trabalhar como se fosse o cara que cortava a cana e passou a pilotar o trator, a colhedeira, esse tipo de coisa. Porque a gente traz tudo, toda a tecnologia e otimiza os processos. Mas a gente precisa saber fazer, senão não vai ter controle de qualidade. Isso que eu penso. Na verdade, falando um pouco da minha área, né? O Photoshop, ele vem com inteligência artificial já de alguns anos pra cá, né? Não foi do nada que eles inventaram aquele modo generativo de criar imagem, expandir através de string de texto, né? A inteligência artificial vinha de uma forma meio oculta. Quando você fazia seleção com varinha mágica ou seleção rápida, já tinha algum modo de aprendizado da inteligência artificial ali, né? Ela pedia, o próprio Photoshop, né, a Adobe pedia para que as pessoas corrigissem a inteligência artificial ali, a seleção, para que a ferramenta ficasse ainda melhor. Então, em 2021 já veio uma outra função, que é aquela... Eu sempre fico falando para vocês, Neural Filters, que você conseguia fazer as pessoas sorrirem, conseguia... o bug veio aí. Né? Conseguia fazer as fotos ficarem coloridas. É uma ferramenta bem oculta, bem escondida no Photoshop, mas já vinha ali no licenciado, né, presente. Agora é uma loucura, assim, se parar pra pensar. Na verdade, assim, parar pra pensar mesmo, inteligência artificial não é novidade pra ninguém, né? Desde aquela época lá do filme lá do... Como chama o filme? O Exterminador do Futuro, né? Uhum. Até antes, o 2001, um Odisseia no Espaço. Lá. Então, assim, o que aconteceu é que a tecnologia foi evoluindo e foi ficando mais
fácil conseguir implementar, igual Mais do Photoshop, né? Uhum. Não foi agora. Durante anos ele foi aperfeiçoando até chegar na tecnologia onde ele consiga aplicar isso. E voltando lá atrás, eu fiquei pensando aqui, né? Quando vocês falaram do TikTok, o algoritmo é muito doido, né? Presente não só no TikTok, mas também no Instagram, no Facebook. É muito doido que você consegue. Ele consegue te entender os seus gostos, o seu. Comportamento. De uma forma muito rápida, sabe? Tempo real, na verdade, né? Você, a cada rolada, ele já tá te trazendo conteúdo que você vai se interessar. Mas o TikTok é mais dinâmico, parece, né? Parece que é mais eu acho rápido, que não. né? Eu acho que não, porque quando. Por exemplo, no Instagram, quando você começa a ver um meme, por exemplo, no Reels, o Reels, não sei, eu falo Reels, né? Eu falo Reels. É Reels, Reels, certo, mas eu falo Reels porque eu gosto de falar o nome errado. É. Ele já entende, né, o seu gosto. O que eu percebi que no TikTok, quando você tá vendo o vídeo, ele mesmo, a própria busca dele, ele já descreve aquele vídeo. Se você olhar na lupa, tá escrito assim: homem jogando tênis, pipipi pororó. Entendeu? Então a inteligência já identificou do que aquele vídeo se trata. E aí eu acho que através dessas strings ele consegue fazer a coisa mais rápido. Ela trabalhou, inclusive, pra otimizar o motor de busca. Inclusive no Reels, por exemplo, você não consegue digitar uma busca assim, tipo assim, homem jogando tênis, pra você ver os resultados que vão aparecer do Reels. No TikTok você consegue. Entendeu? O que me preocupa, falando principalmente do chat GPT, é ocultar as fontes, sabe? Quando a gente pega, por exemplo, pega no Google, geralmente as pessoas vão falar de onde veio a fonte, de onde veio a pesquisa. O chat GPT, ele dá para você pedir isso, as fontes, mas e quando? O meu medo já tô jogando lá pra frente, se tornar obsoleto, sabe? Imagina num universo que não exista Google e a gente não vai saber de onde veio essas pesquisas, sabe? Até que ponto a gente vai trabalhar com o que é certo, o que é errado, sabe? Isso daí é uma coisa que, como conteudista, me preocupa um pouco. Mas eu, Renato, vou falar uma coisa pra você. Cada vez mais as pessoas estão se importando com fonte. Por isso que tá vindo muito fake news, assim, né? Eu falo isso porque teve um case bem interessante que eu falo. Sabe aquela influencer, a Bel Percy, que era menina do Vale, escreveu alguns livros e tal? E ela ficava na internet falando, que eu sou formada em Harvard, eu tive várias faculdades de Harvard, eu tenho várias startups e vendi, pipipi, pororó, currículo super extremo. Aí um dia um cara, que nem era jornalista, o cara era criador de conteúdo, o cara falou, cara, não é possível, você também é tão foda assim mesmo. E o cara começou a pesquisar, ligou em Harvard, fez toda a pesquisa, descobriu que ela estudou lá um período, mas lá eles têm tipo, você faz a faculdade, tem um major lá, que é o principal, e você pode escolher alguns outros pra você assistir durante os dias, se você quiser. E ela ia, um dia ou outro e tal, mas só frequentava de vez em quando. E aí ela colocou tudo com ele, que fez Harvard em 50, sei lá, um monte de especialização ali, e no fim não terminou. E aí foi pesquisar as startups que ela falou que era dela, que ela que vendeu, o cara ligou e falou, não, ela estagiou aqui, piriri, pororó. Nossa. E aí o cara divulgou tudo isso na rede, assim. Mas durante anos ela ganhou muito dinheiro com esse assunto, assim, Falácia, né? Igual a Betina, né? Lembra da Betina? Meu nome é 19 anos, né? Sim. Isso é complicado, né, cara? Porque, tipo, você usa um falso case e você se vende, tipo, sem saber o que tá fazendo, sem saber... Hoje as pessoas, Reinaldo, não lê o conteúdo, só vê o título ali e já fala, já sei do que se trata e acabou, sabe? Então, a preocupação que eu tenho não é nem das fontes, não só das fontes, quer dizer, é da confiabilidade daquilo que você tá lendo, por exemplo. Mas é difícil. Mas é legal também, tipo, pensar que não é só conteúdo rápido, existem os slow content, tipo esse que a gente tá fazendo aqui. Tipo, que a gente pega um assunto e vai se aprofundando. Isso que dá um respiro, tipo, você olha e fala, existem coisas que vão além do superficial. Porque, vamos dar um exemplo. Tipo, você faz um Reels no Instagram. Como que você vai achar esse Reels? Se você faz um vídeo no YouTube, por exemplo, você vai conseguir pela busca, você vai conseguir achar aquilo. Já o Reels é muito descartável. Já o YouTube, o Google, outros tipos de mídias conseguem ser mais... Quando você quiser assistir, não tem que salvar esse vídeo. Uhum. Nunca mais acha. Nunca mais acha. Aí toda vez você fala, nossa, eu precisava te mostrar aquele vídeo. Não acha mais, cara. E aí que não aparece. Aí que não aparece. Você tem o lance também do Instagram não trabalhar só com Reels, né? Ele tem outros tipos de conteúdo. Eu acho que isso divide um pouco o algoritmo do Instagram nesse sentido, né? O TikTok, por exemplo, vídeo. Isso é verdade. Por exemplo, o Instagram, vamos lá.
Qual é o tipo de conteúdo que vocês mais consomem? Stories, no meu caso. O meu é Stories e Reels, depois Feed. O meu é feed e stories. Eu Reels, Story, depois Feed. Mas o Instagram é uma ferramenta muito... Eu acho o Marquinho inteligentíssimo, porque o Instagram começou com feed, né? Ali Só feed, as só fotos. feed. Aí veio um grande aplicativo, o Snap. Snapchat. Ficou famoso aqui no Brasil, todo mundo usava. Eles foram lá e incorporaram no aplicativo. Daí o uso do Snap aqui no Brasil caiu. E aí, agora, né, surgiu o TikTok. O público mais jovem, né, a princípio. O que o Instagram fez? Foi lá e incorporou o Reels. O Reels. Tentou fazer a mesma coisa com o Twitter, né? É, O Threads lá. eu acho que é uma plataforma muito, muito forte, sabe? É um acumulado de coisa, né? A plataforma- O Snap é muito forte nos Estados Unidos ainda, viu? Muito forte nos Estados Unidos. E o... Antes do Reels, como que chamava? Tinha um nome. IGTV, não era? IGTV. GTV. Que aí... Que era Ele não uma era tentativa muito de colocar o funcional. YouTube dentro do Ele Instagram. era muito Exatamente, funcional. que era a ideia de gerar conteúdo e Prender do o cara YouTube. ali. eu E aí acho- mudou tudo para Reels. Eu acho o Instagram um aplicativo muito... Ele Versátil. ele sempre muda, sabe? Mas Ele começou com um vídeo de 15 segundos, se não tiver no começo, né? E foi É. evoluindo pra 30 segundos, 1 minuto por Reels. Então, assim, ele tá sempre tentando acompanhar a tendência da comunicação no E momento. o legal é que antigamente todo mundo tirava foto assim na horizontal, né? Uhum. Aham. Agora todo mundo só tira vertical, cara. Engraçado, né? Isso é interessantíssimo. E falando nisso, falando disso de fotos, como que a gente perdeu a essência de revelar fotos, né? Porque o objetivo da foto é você capturar um momento e lembrar E dele, registrar fazer um esse gatilho, né? Fazer um gatilho da memória. Aí você tira a foto, posta lá e já esquece. Imagina, eu paro pra pensar nos meus sobrinhos, por exemplo. Tem pouquíssimas fotos reveladas deles. Isso é bastante preocupante, tipo... Como que a gente vai resgatar as memórias, sabe? A sua memória não é mais palpável, né? Ela, Uhum. ela se tornou virtual. Eu já acho o contrário. Eu também, Reinaldo, vou falar pra você. Porque, ó, aqui no meu... Acabei de abrir aqui no meu iPhone. No meu iPhone eu tenho 15.569 fotos e 2.661 vídeos. Cara, eu tenho foto da minha filha desde quando ela nasceu, assim, registrado em tudo. Entendeu? Tudo E na na nuvem. pauta da minha mão. E na Tudo pauta na da minha nuvem. mão, tudo da nuvem. Ou seja, Uhum. a chance de uma foto revelar, rasgar, essas coisas é grande. Aqui não. O CD riscar e perder todas as fotos. E eu acho super legal também que o iPhone, né? Eu tô falando do iPhone no caso. CD riscar aqui Tem foi... as. O iPhone tem. A busca do iPhone é muito bacana. Então, tipo assim, você quer eu quero buscar fotos em lugares lá de, sei lá, Ribeirão Preto. Uhum. Todas as fotos tem lá. Tipo, ele tem foto aqui, ó, De rostos de de pessoas. rostos de pessoas. Aí você vem aqui e você fala, quero ver todas as fotos com o meu pai. Ele pega todas as fotos que ele identificou que é eu e meu pai. Uhum. O lance que o Google faz também parecido é que ele já te direciona, inclusive, de lembranças, né? Isso, Ó, também. Tal dia, tantos anos atrás, você estava em tal lugar. Isso era bastante comum no Facebook, quando o Facebook era mais ativo, né? Mais popular. Ainda tem, né? Ainda notifica. Ainda tem, notifica ainda. Mas... Muitas vezes a gente acaba, aspas, desprezando o Facebook, mas ainda é onde o pessoal com mais poder de compra está. Então a gente não pode nunca menosprezar a rede, O né? Place do Facebook É forte. é forte. fortíssimo. E a geração... Os boomers, eles estão no Facebook, né? Então, Eles estão no Facebook e acho que isso a gente não pode menosprezar, como o Reinaldo falou, porque é uma geração que nasceu e existia antes da etiqueta digital, se a gente for pensar assim. uhum. Se comunica e pensa diferente, né? Em todos os níveis. E tem poder de aquisição. Isso. E o conteúdo especificado para eles tem que ser diferente. Talvez seja uma outra reflexão. Porque o Instagram funciona de um jeito, o Facebook de outro e o TikTok de outro. Se for pensar a nível de algoritmo, o TikTok é o mais novo. É quase um adolescente ainda, sabe? É, mas olha que legal. As redes sociais, elas vão migrando de acordo com que os mais velhos vão chegando. Então, por exemplo, de Exatamente. fato, eles estão tudo no Facebook. Eles começaram a ir pro Instagram, aí os novos falaram, não, a gente precisa sair do Instagram, e começaram a ir pro TikTok. Entendeu? Agora os velhos estão indo pro Instagram. Agora os velhos estão indo pro Instagram. Aquela coisa exato. que você não quer estar no mesmo rolê que seu pai, né? Tipo, Exato. Mas aqui, assim, falando, inclusive, boa assunto que você tocou, hoje, maior parte de campanha de meta ads, quando a gente for fazer, dependendo do segmento ou produto, o Facebook mesmo, ele tem mais resultado do que o Instagram.
Uhum. É que é o poder de compra, né, que tá ali. Muitas vezes quem tá no Instagram tá ali pra se divertir. Quem tá no Facebook está mais propenso a fazer compra, né? A mesma coisa quando você abre o desktop e entra no Google. A chance de converter é maior do que o Instagram. E nicharam o Facebook de maneira muito inteligente para grupos. Grupos de discussão, né? Até tá lembrando um pouco os antigos fóruns do Orkut. Tem grupos de discussão, a galera que é geek tem grupos de discussão no Orkut, a galera do futebol tem grupos de discussão. Você vê que ele deu um jeito de se... Que também agora tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp, de se reinventar, né? E entendendo a limitação dele hoje em relação ao que é o hype. Então acho que essa é uma lição que o Facebook passou pra todo mundo, ó. Não estou mais no auge, porém... Estou dando meu jeito. Ele tentou manter o público mais jovem lá, Uhum. ele, inclusive o Facebook Gaming, né? Que ele contratou vários players, né? Gamers, pra fazer stream lá no Facebook Dá pra Gamers. ser linkado com o Instagram, né? O que você posta ali, um posta no outro. Mas eu vi Mas que. essa era a plataforma própria do Facebook. Aham. Eu vi, inclusive, mas eu vi que eles estão cancelando os contratos Então, com foi o pessoal. descontinuado. Foi né? descontinuado. Eu achei bastante lives por lá também. Porque assim, né? A gente tá aqui parado, aí chega a notificação do Facebook. Por exemplo, o Carroche, sei lá, um gamer específico, iniciou uma transmissão ao vivo. Você ficava lá no Facebook, aí fechava, deixava ele Minimizado. minimizado. Cara, eu acho... Maximizado. falando nisso, É por aí. falando disso de lives, mas uma coisa interessante que vem acontecendo também. Antes, quando a gente falava de edição de vídeo, era muito Premiere, né? Hoje em dia tem o próprio CapCut, o Filmora, que eles fazem de uma forma mais simplificada para pessoas do dia a dia conseguir fazer o que o Premiere e o After faz. O CapCut Uhum. é foda, velho. O Filmora também é muito bom. É Que é foda. o- A ideia da plataforma é incluir o cara como um produtor de conteúdo também, É né? muito legal Exato. isso. E é parecidíssimo um conteúdo que foi editado pelo Premiere, After, por exemplo. O próprio Canva, ele democratiza as coisas. E tipo, eu falo brincando no dia a dia, quando eu falo, essa arte de Canva. O problema não tipo, a pessoa tem uma lojinha, vai lá e fez a arte dele no Canva, ou até um profissional consegue desenvolver um trabalho profissional com o Canva, esse não é o problema. O problema é a pessoa pegar o template pronto e achar que está desenvolvendo uma peça única que vai conseguir desdobrar valor sem colocar nenhum toque da marca, nenhuma cor, nem nada. Esse é o problema, mas o Canva, se for utilizado da forma certa, ele no digital bate com Photoshop. Uhum. E é desde vídeo estático até apresentações, né? Ele tem essa versatilidade também. Ele é uma plataforma, né? Mas eu acho plataforma. que esse é um problema não só do Canva. Se você parar pra pensar, existem publicitários ou criações que não sabem replicar. Ele faz a mesma coisa no Photoshop, por exemplo. Ele vai pegar uma peça, ao invés de olhar aquela peça e falar, olha, eu vou trazer traços dela para trabalhar um desdobramento, vai trocar só a foto de fundo e manter o shape, né? Isso daí é Na área, né? o templatezar, né? Que a gente chama na área. Não é um problema do Canva em si, sabe? É de quem faz, né? Eu E não acho. só disso também, né? Uma coisa que a gente fala assim é. Hoje tem tantas ferramentas que agilizam e facilitam e são gratuitas. Que também uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é. Muita gente fala, é de graça, não precisa contratar uma agência pra fazer, não precisa contratar um profissional pra fazer. Eu acho que assim, quem tá começando, cara, tem que fazer o que der pra fazer e acabou. Agora, grandes marcas Uhum. fazerem nesse sentido, chega a ser uma coisa que tá desvalorizando a marca dele, né? Quanto que a marca do cara não vale pra ele tá fazendo uma coisa de qualquer jeito, né? Então, isso daí é legal. Ao mesmo tempo que democratiza, a gente vê muita empresa regredindo nesse sentido. Tipo, não precisa me contratar uma agência, eu consigo fazer tudo por aqui. Não vê valor, né? Cara, não vê valor. isso daí é tão real que você tá falando, ô Mal, que o que me faz pensar é o seguinte, imagina, eu penso, tô conversando com alguém, com algum conhecido meu, eu falo, você conhece alguém que é radialista? Eu vou chegar e falar, vou indicar o Matheus. Aí eu chego no Matheus, no primeiro, eu mando o Instagram do Matheus. No primeiro Reels do Matheus tem ele, sei lá, falando, meu nome é Curirim, tipo, não é uma coisa profissional. Imagina isso numa marca. Tipo, eu preciso de uma agência de marketing. Aí chega no Instagram da Oxygen Web, tem, sei lá, gente fazendo dancinha. Tipo, sem sentido real, sabe? Não tá alinhado com o discurso da marca, com o tom de voz. Foge muito, né? Exato. Fora que é amador, cara. É amador.
É basicamente o que você falou. Você tá falando de produto profissional, reproduzindo conteúdo amador, de uma marca Exato. profissional com conteúdo amador. Uma coisa é ser descontraído, Perigoso. outra coisa é ser amador. Perigoso. Tem que tomar cuidado com isso. É a mesma coisa que você pegar uma empresa que fatura milhões por mês ou por ano, seja o que for, e vai querer fazer um rebrand, vai fazer um logo, o cara vai usar uma inteligência artificial e faz um logo de graça ali. E sai, saí ganhando, fiz um logo de graça aqui, cara. Mas, de fato, esse logo representa tudo que a sua marca representa, no caso? Às vezes não, às vezes o cara não faz ideia disso aí. As coisas são criadas na área de publicidade por um objetivo, Um estudo. né? Um estudo, não é bom gosto do criação, do criativo ou do pessoal que tá planejando desenhar ali e falar, nossa, esse aqui ficou legal esse logo. Não é isso. Existe um significado por trás de qualquer coisa que a gente desenvolve que faz com que mexa com o sentimento das pessoas, que traz tudo aquilo que você quer transmitir para as pessoas, questão de confiança, vontade, desejo, seja lá o que for. Então, eu acho que também falta um pouco da gente mostrar para as pessoas por que as coisas acontecem e como elas acontecem, né? Uhum. E branding também, muitas vezes, quando vai falar de branding, muita gente acha que é... Tem até um vídeo que eu mandei pro Mal sobre isso, não sei se chegou a ver, Mal, mas Provavelmente eu vi. que os designers se apropriaram da terminologia branding como se só fosse construção do logo. Mas brand é o posicionamento de marca, é como a sua marca se comporta. Não é só fazer o logo, é pensar na sua parte, como ela se comunica, para quem quer atingir, como vai ser essa linha de comunicação, todo esse tipo de coisa, que não é simplesmente fazer um logo. E muitas vezes, estar construindo uma marca, você vai colocar um nome que já existe, vai fazer uma simples pesquisa no INPI e vai tomar um processo. Imagina você ter que reconstruir todas as suas fachadas porque você não fez uma pesquisa prévia no INPI, por exemplo. Tipo, é gasto, é tipo... E se você é especialista em contabilidade, por exemplo, deixa que uma agência como a nossa, que é especialista em marketing, faz o marketing, vai dedicar o seu tempo a ganhar dinheiro naquilo que você é bom. E deixa quem é bom em outras coisas fazer isso. Tipo, não tem por que você ficar perdendo dinheiro, por exemplo. Se você é muito bom em contabilidade, você querer fazer um post no Instagram, você tá perdendo dinheiro, porque tempo é dinheiro. Você tem que fazer aquilo que você é bom. É um negócio interessante que às vezes o cara, né, a marca no geral, tá tendo um bom lucro, tá vendendo bem, tá tendo, né, rentabilidade, e acha que por isso, né, o rosto da marca, a cara da marca não é importante. Quando é ao contrário, quando a falta disso pode fazer você estagnar, né, e abrir precedente para um concorrente que seja mais preocupado com isso, e que deixa o rosto dele mais visível para a sociedade. Sim, Aquele velho jargão de quem não é visto não é lembrado, é verdadeiro. é verdadeiro. É verdadeiro. E aí é que tá, né? A gente sempre brinca que os fins não justificam os meios, né? O resultado inicial, o resultado a curto prazo, ele não pode ser um medidor pra gente falar de longo prazo. Talvez seja o longo prazo que importe. Talvez seja o longo prazo que importe e como você permanece por muito tempo sendo referência pras pessoas. E branding é longo prazo. Não tem o que falar. Cara, Exato. é muito massa isso que a gente tá falando, que é os dois elos. Não existe performance sem brand, assim como não existe brand sem performance. Não adianta você trabalhar sem pensar no resultado final. Uhum. Isso tem que casar os dois, sabe? E, tipo, isso é uma coisa que, trazendo ao foco de inteligência artificial, uma inteligência artificial não vai fazer. Que isso tem que ter humanização por trás, por pensar em como a marca vai se posicionar e como construir isso. E, tipo, é o que eu vejo no dia a dia. A gente tá se tornando operador de várias inteligências artificiais, mas tem coisa que é o velho sentar e estudar, tentar... Exatamente. Isso que a gente tá trabalhar. fazendo, a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Uhum. Ela vai fazer coisas que são braçais, que vão facilitar e otimizar o nosso tempo para conseguir executar as ações. Mas realmente pensar e ter esse lado humano, de empatia, de sentimentos, isso aí a inteligência não vai conseguir resolver. O que a gente vai utilizar a ferramenta, de fato, é otimizar o nosso tempo o máximo possível para com que as coisas aconteçam de forma mais rápida também. O mercado de agência de publicidade vem mudando muito, né? Aquele glamour de agência de publicidade também já acabou também, né? Aquele negócio também de agência precisar ficar 24 horas aberto, trabalhando, gente trabalhando também, acho que meio que acabou. Então... Porque cada vez tá humanizando bastante as coisas também, né? A gente fala bastante de diversidade, a gente fala bastante de inclusão. Então isso é importante também.
de ter pessoas trabalhando, né? Uhum. De ter um time como que fala? Cultural mesmo, então multidisciplinar, então isso tudo não vai acabar. Eu acho que a tendência, inclusive, é aumentar ainda mais, né? Cara, falando nisso, tipo, aproveitando isso de humanizar, não era época de inteligência artificial, mas eu lembro que eu tinha um diretor de criação, eu tinha umas ideias meio maluca na hora de fazer redação, essas coisas. Aí ele pegou. Tinha. Mas eu melhorei bastante. Uhum. Ele pegou e pagou um curso pra mim na época, era. Não lembro exatamente qual que era a escola, de fazer de Photoshop. Faz um curso de Photoshop. Eu aprendi a mexer o básico do Photoshop, para saber até onde vai o limite do seu trabalho. Porque muitas vezes você não se coloca no lugar do seu coleguinha. E você acha que você pode fazer uma construção enorme e tal. E se você for mais otimizado com a produção, tudo fica mais fácil, cara. E saber da outra área, você não vai estar. Não é meu trabalho fazer isso. Tipo, você tem que entender. Isso é sim. importante, cara. Tipo, por exemplo, fazer SEO. Um exemplo até pra você, Matheus. Pra você fazer um bom SEO, estuda Google Ads, fazer anúncio de Google Ads. Você vai ver, cara, você vai ter muito insight, muita coisa de pesquisa. E as coisas começam a se integrar, cara. Isso é muito legal. Bacana. E, tipo, eu penso muito nisso de todo o nosso universo ser integrado, cara. Dessa importância. Aqui a gente tem um ambiente, inclusive, aberto para poder facilitar essa comunicação, de poder ver o que o outro tá fazendo, poder contribuir e ajudar. Porque realmente a gente vê que no home office a gente teve esse distanciamento, né? Tem algumas coisas que são mais rápidas e funcionam muito bem também, mas algumas coisas eles acabam não ficando tão legal. Então, exemplo, por exemplo, na parte de criação, né? Às vezes, tipo assim, aqui a gente tá próximo, lá, os exemplos, o Gabi tá criando alguma coisa, aí o Matheus olha e fala, não era isso aqui e tal, e já se adaptam e resolvem. Outra coisa é, o Gabi faz na casa dele, na hora que ele termina, ele compartilha com o time e te fala, não, podia mudar. Então você acaba atrapalhando um pouco disso fluxo, também. né? Então tem um pouco disso também. Cara, é igual o operandi que a gente utiliza. É tipo, ele é pra ajudar a gente, mas muitas vezes você fala, opa, pera aí, deixa eu ir rapidinho, pronto, acabou. Tipo, você vai estar evitando uma coisa de 2 minutos, você vai estar evitando de voltar uma alt pra pessoa jogar na pauta. Mano, tem coisa que é rápido. Isso acontece muito, né? Que a gente sempre conversa, ou se passa alguma palavra, tipo essência, que tinha que ser excelência. A gente sempre conversa pra... É bem legal isso. Isso que é importante, que eu vejo o operandi, e das agências que eu trabalhei, nenhuma tinha um operandi tão... Que é um sistema muito, muito interessante. Ele é pra ajudar a gente, não pra robotizar. Isso é uma coisa que eu acho muito massa. E as pessoas têm que parar de achar que é robô também, tipo... e tem um negócio ali, fulano esqueceu uma coisa. Ao invés de você chegar no fulano, bater nas costas dele e falar, fulano, ó, faltou isso. Você vai voltar uma alt, pô. Não precisa fazer isso. Entendi. Alguém tem mais um assunto? A gente já tá chegando às retas finais aqui, já quase 1 hora de podcast. Alguém quer complementar? E a gente comentou comentou no início do vídeo, né? Aqui, quando a gente senta pra conversar algum assunto, a gente vai viajando e vai falando de assuntos gerais. Mas o legal é isso, a gente tem aqui pessoas aqui com diversos conhecimentos em diversas áreas também. Por isso que quando a gente senta pra conversar, sempre começa a surgir outros assuntos e a gente sempre começa a discutir isso. Inclusive, a gente tinha conversado de fazer o nosso Academy, às vezes um pouco diferente. Às vezes, em vez de alguém chegar com algum conteúdo e compartilhar, a gente lançar pautas pra galera e aí a gente fazer uma rodada de jogar um assunto no telão ali e falar, vamos falar sobre inteligência artificial. E aí cada um começa a discutir um pouco da sua ideia para a gente chegar num assunto bacana em menos de 10 minutos, por exemplo. E aí discutindo. Porque, de fato, a gente fica aqui no dia a dia, trabalhando, às vezes nos raros momentos que a gente tem livre para jogar uma sinuca ou fazer alguma coisa, a gente discute e sempre gera assunto legal, que é assuntos que poderiam ser compartilhados com quem tá nos ouvindo aqui também, porque a gente tá no mercado, a gente sabe do que tá falando, né? Lógico que a gente não é dono da razão, mas a gente tá se aperfeiçoando cada vez mais nisso também. Então, é conteúdos que a gente gosta de gerar para poder as pessoas que estão nos acompanhando também entender um pouco mais do nosso mundo também, né? Então é isso. Alguém quer complementar com algum assunto?
É um assunto que eu queria tocar bem rápido. A gente falou muito sobre principalmente o ChatGPT, e o papel que ele tá substituindo o Google aos poucos, né? Do cara pesquisar o que ele quer saber. E aí me trouxe um link, o Reinaldo falou do Ads. Até que ponto, né? As pessoas migrarem para outro aplicativo vai ter impacto, né? Nas tags do Google Ads, né? Isso daí é importante. O ChatGPT, Ele tá mudando um pouco esse comportamento, né? Então, mas eu acho que ele muda o comportamento para pessoas que estão buscando conteúdo para algo específico. Uhum. Agora, para compra, não necessariamente. Ainda é o Google, tipo... Muita gente tem essa impressão, né, de estar no Instagram, mas se você pegar pesquisas, a pessoa que vai fazer a compra, ela vai no Google. Ela vai no Google, a pessoa quer tirar uma dúvida específica. O Google é decisor de compra. É o que a gente fala, né? O Google, a pessoa tá um pouco mais no fundo do funil, mais pronto para comprar. Assim como quem tá nas redes sociais tá mais no topo do funil, né? Ele tá ainda... Na verdade, ele tá lá na rede social pra tá navegando, vendo, se divertindo e tal. Aí, coincidência, ele tá num momento que é legal de ver um produto lá que chamou o interesse dele para ele saber mais informações, mas não que ele tava buscando aquilo ali no momento, né? Então, é mais isso. Mas eu acho que realmente o ChatGPT, eu mesmo para fazer busca específica para algum assunto que eu quero, eu sempre usei o Google, agora eu só uso o ChatGPT. Então, para isso, realmente, ele vem substituindo o Google. Mas ainda para compra, eu acho que ainda não. Mas quem sabe nos próximos capítulos também, né? Eu acho que o ChatGPT, ele vai movimentar bastante o mercado. Inclusive, eu vi já que existem inteligências artificiais que já operam mercado financeiro, a inteligência artificial que controla tudo isso aí. Na hora de vender, comprar, fazer todas essas coisas. Então, ele já vem operando e opera melhor do que humano. Porque não tem sentimento, não tem filho, não tem nada, e assim acontece. E uma coisa que eu acho importante, que a gente acabou esquecendo de comentar aqui, mas todo o conteúdo que o ChatGPT gera, ele é 100% original. Você pode pegar e jogar nos sites de identificar plágio, não existe plágio. Isso é incrível. Mas já existe ferramenta que entende se o conteúdo é criado por inteligência artificial, sabia? Sério? Já existe sites que identificam se o conteúdo é gerado por inteligência artificial. Não funciona tão bem, mas eu acredito que eles vão se aperfeiçoar nisso. Inclusive, se você usar o Bard, ele vai saber. Isso aqui já foi criado por nós. Então, ele sabe que aquele ali não é conteúdo original. Tanto que quando a gente vai fazer algum conteúdo de SEO para base, eu não gosto de usar muito o Bard, não. Porque eu uso o ChatGPT e Bard para fazer uma junção dos dois e criar um conteúdo específico para aquilo ali. Sério? Como? Para não tentar estender, mas eu tô tentando interpretar como que vai identificar que foi uma inteligência artificial que criou isso. Eu não sei, eles vão criar... Será que é por quantidade de dados? Acho que pelo string, não é? Tipo, não sei, parâmetros. Por exemplo, o ChatGPT, ele tem alguns parâmetros que são meio que padrão, mas é fácil você ver e ajustar. Se você vê alguém mandando conteúdo tipo assim, espero que esse e-mail te encontre bem, você tem certeza que esse conteúdo foi feito por um ChatGPT. Assim como no conteúdo de SEO, ele sempre coloca conclusão. Então, tipo assim, algumas coisas a gente já sabe, mas existe ferramenta sim. Eu acho que hoje tem tantas ferramentas pra tudo que isso... Eu tenho convicção que isso vai ser possível também. Será que o ChatGPT a médio prazo vai matar o SEO ou não? Ah, não. Acho que não, né? Não dá pra saber também, viu, Rei? É uma coisa A gente precisava fazer um conteúdo, um podcast depois sobre SEO, cara. SEO foi muito... Ele é muito forte em estratégia digital até hoje. Sempre foi, sempre vai ser, na minha opinião. Mas eu percebi que ao longo dos anos ele foi perdendo força, cara. Força em sentido de relacionado a assuntos, né? Uhum. Na época que eu comecei, a agência, inclusive, nasceu focada em SEO, 2009. Falava-se muito sobre SEO, como que faz, quais são os mistérios. Era todo mundo que sabia, era guardado em 7 chaves. Era um negócio muito, sabe? Ninguém falava como que fazia e tal. Hoje em dia, foi gerando conteúdo, as pessoas foram falando, foram compartilhando. Mas hoje em dia, você não vê mais aquele negócio hypado de gente falando sobre SEO, né? Uma estratégia tão importante no digital, né? É porque, tipo, é interessante até que fiz um conteúdo recente que era SEO para pequenas empresas. Eu até puxei no Analytics. Você pega um cliente nosso como a Arenales, que é forte, ele chega a ter 30, 40 mil visualizações a cada 45 dias. Cara, totalmente orgânico, velho. E, tipo, isso porque vem um SEO desde a base, desde a outra agência que trabalhava um SEO bem feito, aqui vem sendo bem feito. Cara, a gente começou a implementar o SEO lá, na Arenales. Inclusive, naquela época a gente cuidava do blog deles lá. Ganhou o prêmio de blog
na área de animais, acho que um dos mais visitados do Brasil. Aí depois eles mudaram para uma outra agência e agora, recentemente, eles voltaram para nós. Mas essa ação a gente que foi que implementou lá dentro. E é muito interessante isso, Mal, que você pega, por exemplo, a Perfilados Nard, e eu gosto muito de pegar a tag pelo valor que seria pago do Ads. Você pega blanks de aço, você pega algumas parte de rolos de aço carbono, essas coisas que são tags caríssimas, que é quem tá no fundo do funil mesmo, a Nard já tá configurando as primeiras páginas. É uma coisa que é funcional, tipo, não tem segredo, tem muita gente, eu vejo muito conteudista que fala de SEO, acaba tendo um pouquinho de medo, mas o maior segredo é fazer é ter uma equipe de desenvolvimento que faça uma programação leve, que seja um site leve, responsivo, etc. E seguir a base, cara. Não tem muito segredo. Tipo, você vai pegar a palavra-chave, você vai repetir, pegar o H1, eu acho que H2. 40% é site, porque o site, se não for bem estruturado para SEO, não funciona. Mas o resto de 60% é a geração de conteúdo focada no usuário. Uhum. Não é uma coisa que tem segredo, cara. Tipo, e dá resultado. Frequência, constância, isso é determinante também pro negócio. Ele dá resultado. Ele é uma coisa que... O problema é que muitas vezes o cliente acha que ou investe em ads ou em SEO. Na verdade, tem que investir nos dois. Mas a gente, como a gente, sempre incentiva os caras a fazer o dois, né? O cara não pode ficar amarrado só no tráfego pago, porque senão a conta não fecha. Mas ao mesmo tempo, se ele quer resultado rápido, ele vai precisar ter o tráfego pago, porque o SEO é um resultado que é de médio a longo prazo, né? Uhum. O ideal é você começar forte no tráfego pago, já começar o SEO, para chegar num parâmetro onde você consiga investir menos em tráfego pago para você ter resultados mais com o SEO. E o importante é de quando você chega no topo, o mais difícil não é só chegar no topo, o mais difícil é você manter ali por muito tempo, né? Então existe um trabalho que precisa ser contínuo. Porque se ele para de ser trabalhado, obviamente que tem gente trabalhando que alguém vai conquistar aquele espaço. No resultado de busca do Google, sempre tem 10 posições orgânicas. Para entrar alguém tem que sair. Isso é... Nossa, Pra entrar alguém tem que sair. Exatamente. Essa aí, frase vai ficar aí, ó. E por isso que é importante ter relatório de SEO. Você tá sempre de olho nas pesquisas, como que tá no ranqueamento, esse tipo de coisa. Mesmo o Google, ele te boicotando um pouquinho, porque, tipo, às vezes ele puxa o seu VPN, mesmo assim, mas você consegue ter uma noção. Não é 100% preciso. Mas o que importa mesmo não é só posicionamento. Se só fosse posicionamento, você escreveria qualquer coisa, tipo, agência digital de presidente do bairro. Qual bairro que a gente tá aqui, mano? Jardim Pioneiros. Do Jardim Pioneiros e Presidente Prudente. Se você fizer isso daqui, assim que tiver indexado, vai estar na primeira página. Vai ter em busca? Não tem busca, então não vale a pena. Então, não é só estar na primeira página. É estar na primeira página com conteúdo relevante e com pesquisa e que dê visita ao seu site. E que vai te gerar venda no final do dia, a gente precisa pagar a conta, né? Não adianta só pôr na primeira página. Eu lembro que antigamente o pessoal só falava em primeira página, mas só termo aleatório? Pra quê? Exato. Por quê? Não tem. Tipo, tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo por ego, né? Que é falar, quero ter 10 tags na primeira página. Tipo, pra quê? Mas, ó, pessoal, vamos chegando ao fim também. Deixar a gente fala bastante assunto. O Reinaldo, principalmente, tem bastante assunto pra compartilhar aqui conosco. Mas a gente tá retomando esse podcast. A gente vai fazer com mais frequência também. Se você estiver gostando, deixe nos comentários aí assuntos que vocês queiram que a gente converse também e passe aqui para vocês. É uma honra sempre estar aqui com pessoas de suma importância aqui dentro da agência e também com seus conhecimentos que possam nos agregar cada vez mais. Então agradecer a vocês aqui, meus amigos, pela participação, né? A gente vai criar mais episódios aí em breve, tá? Fazer um GSO? Não. Vamos fazer, se a gente for falar de conteúdo, a gente pode fazer de todos aqui, mas vamos criar um roteiro para fazer isso, que eu acho que isso aí é interessante. Inclusive até para falar um pouco de como a gente trabalha, né, de como que é nossos princípios, visão, valores aqui dentro aqui da agência também. Eu acho que para quem tá nos ouvindo é legal também entender um pouco do dia a dia de uma agência, né? E como assim como a nossa, que a gente considera que a gente é um pouco diferente das tradicionais, assim, a gente gosta de fazer mais por nosso método próprio, sabe? Algo nesse sentido. Beleza? Dá um tchau pra galera aí, pessoal. Até mais. Até mais, gente. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.